Crente de esquerda? Pode isso? Tem cabimento isso aí? Pois é. Nos últimos dias, uma pequena polêmica tem se gerado porque alguns músicos grandes do meio cristão tocaram na posse do atual presidente Lula. E é lógico que isso iria gerar discussões na internet, não é mesmo? Afinal, a internet é o local onde todo mundo cria coragem para falar o que pensa. Mas e aí? Crente pode ser de esquerda? É o que a gente vai conversar hoje, beleza? Mas antes de seguir no vídeo, se liga só nesse recadinho rápido aqui que eu tenho pra você. Você tá querendo aprender a tocar violão, mas você acha o processo complicado, ou então as aulas de violão que tem na sua cidade estão num valor que você infelizmente não consegue pagar? Pois é, então eu tenho uma solução incrível para você. O método Violão em 8 semanas é uma ótima maneira de você conseguir aprender a tocar violão do zero através de uma metodologia comprovada e eficaz. É sério, galera, esse é o passo a passo mais rápido, simples e descomplicado que você vai conseguir. Mais de 10 mil alunos já aprenderam a tocar violão do zero em 8 semanas direto de casa, porque as aulas são 100% digitais. Então você não vai ter dor com trânsito, nem com horário para estudar violão. Cada aula conta com material complementar e PDFs ilustrados para que você tenha a melhor experiência possível, o que te ajuda a gravar ainda mais o que é ensinado durante as aulas. E as aulas são todas graduais, né, que vão do zero ao avançado. Então você tem todo o conteúdo de maneira crescente e detalhada. E adquirindo o curso, você vai ter acesso vitalício ao material completo, ou seja, você vai pagar somente uma vez para ter acesso eterno ao curso e ainda tem direito a todas as possíveis atualizações que possam ocorrer no decorrer dos meses, né? E sabe quanto custa tudo isso? Pouco mais de R$ 3 por dia durante o mês. É sério, gente. R$ 3 por dia para aprender a tocar violão do zero ao avançado. Mas se você disser, Lucas, ainda assim ficou um pouco fora do orçamento. Você ainda pode adquirir o curso completo dividido em 10 vezes no boleto ou no cartão. Mas aproveita porque as vagas já estão encerrando. Clica no link que eu deixei destacado aqui no primeiro comentário e vamos evoluir na música juntos, beleza? Fala galera, Lucas Viveiros aqui na área e antes de mais nada, eu quero desejar um feliz ano novo para você. 2022 foi um ano cheio de acontecimentos pessoais, familiares, profissionais e até acontecimentos históricos, né não? Pois é, que Deus abençoe o nosso ano e que nos dê mais vontade de realizar a obra. Beleza? Pois é, galera, essa semana deu o que falar e eu não apareci aqui antes porque eu não gosto muito de falar sobre polêmicas aqui na internet e nem nada do tipo, até porque polêmica, ódio, nada disso edifica a gente, né? A gente busca essas coisas porque a gente é humano e falho mesmo. Esses dias, alguns cantores e músicos cristãos tocaram e cantaram na posse do atual presidente Lula e isso deu o que falar. Mas o que mais repercutiu foi a postagem de um pastor aqui de Brasília que ficou marcando, tentando boicotar o Oficina G3, pedindo posicionamento e essas coisas. Não vou citar o nome do pastor aqui para evitar mais repercussões dessa história. E sabe o que mais repercutiu? A sua curtida aqui no canal. Já vai se inscrevendo aqui, ativando o sininho para ativar as notificações, beleza? Muito obrigado pela força. Porém, existe uma discussão que não é recente, é uma discussão que existe há muitos anos, tipo assim, muitos anos mesmo, que é: cristão pode ser de esquerda? Crente pode apoiar candidatos que não são de direita? Pois é, antes de mais nada, nós precisamos nos perguntar: o que é o comunismo? O que é o socialismo? Qual é a ideia central da esquerda? Sem essas perguntas, a gente não pode nem discutir sobre o assunto e a gente não pode criticar os movimentos, até porque como nós vamos criticar aquilo que nós nem conhecemos a fundo? Pois é, então o que sabemos sobre os movimentos de esquerda? O comunismo é uma ideologia de caráter político e socioeconômico que propõe superar o capitalismo e construir uma sociedade em que a base dela está no senso de igualdade entre as pessoas. Lembrando, é um movimento político, ou seja, ele consiste em uma atividade ou um grupo não institucionalizado, o que é diferente de partido político, que atua na esfera política e com finalidade eleitoral. E é socioeconômico. A socioeconomia é uma ciência social que analisa, estuda, observa como a atividade econômica
pode afetar ou como ela é moldada pelos processos sociais, ou seja, como as sociedades podem avançar ou decair por conta da economia local ou da geral mesmo. A ideia do comunismo surgiu com Karl Marx e Friedrich Engels, e nele as classes sociais e a ideia de propriedade privada seriam abolidas porque na teoria já não seriam mais necessárias. E claro, seria uma ideia implantada por meio de uma revolução dos trabalhadores. E entre o processo de migração do capitalismo e o comunismo existiria o socialismo. Então, no resumão, o propósito final do comunismo é criar uma sociedade sem o capitalismo, onde haja trabalho para todas as pessoas, e onde a riqueza produzida seja dividida de maneira igual entre as pessoas. Né? E a grande diferença entre comunismo e socialismo seria a presença do Estado. No socialismo existe o Estado para regular, implementar o sistema, e o comunismo seria aquela ideia perfeita, né? Sendo executada sem a presença do Estado. Pelo menos foi assim que eu aprendi na escola lá no ensino fundamental. E eu, Lucas, particularmente, tenho um pensamento mais à direita, embora o discurso de igualdade entre as pessoas seja um discurso bonito. E por que que eu tenho um pensamento mais à direita? Porque economicamente falando, eu acredito que um governo socialista ou comunismo é insustentável. É o que eu acredito. Mas eu quero que você já me conte aqui nos comentários respeitosamente, por favor. Vamos evitar discussões aí. Você acha que um movimento socialista, essa ideia de igualdade, daria certo? Crente pode apoiar essa ideia? Comenta aqui embaixo, por favor. Com carinho, por favor, galera. Vamos ter paciência uns com os outros. Mas por que eu decidi falar tudo isso até aqui? Bem, recentemente eu vi pessoas comentando que quando um crente apoia partidos de esquerda, esse crente está apoiando ideias diabólicas ou ideias que vão contra os princípios divinos, e por isso esse crente se torna um servo do diabo. Isso é o que eu ouvi e eu li na internet, certo? E aí apareceu até o pastor lá cobrando posicionamento da Oficina G3 na internet, falando que se ele se posicionassem de uma maneira diferente, era para boicotar a banda, etc. E eu vi esse post e eu confesso que eu acho esse post muito mais negativo do que positivo. E eu peço a paciência de vocês para explicar o porquê. Bem, se vocês forem analisar a direita e a esquerda em si, vocês vão ver que não necessariamente você precisa seguir à risca tudo que um dos lados defende. Você tá louco, Lucas, mas como assim? Bem, tanto a esquerda quanto a direita tem um lado mais autoritário e um lado mais liberal, libertário, né? Por aí vai. E vale lembrar que essa ideia de esquerda e direita surgiu lá para meados do século XVIII, muitos séculos depois da época em que os livros da Bíblia, as cartas da Bíblia foram escritas. E se você pega a trajetória da direita e da esquerda, você vê que as duas assumiram algum tipo de governo radical e extremo ao longo da história. E as duas fizeram isso porque dentro da perspectiva de cada um desses regimes ou governos, esse era o certo a se fazer para ter uma sociedade melhor ou transformar a realidade do mundo que a gente vive, tá captando? Eu tô dizendo que o extremismo é o certo a se fazer? Não, eu não acho que é o certo. Só tô dizendo que tanto a pessoa que é de direita quanto a pessoa que é de esquerda só fazem isso porque acreditam que o caminho que eles seguem, que elas seguem, é o que vai ser mais saudável para a sociedade em si. Agora, eu posso dizer que eu sou mais crente que alguém, ou que eu sou mais santo que alguém porque eu sou de direita? É lógico que não, gente. O apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Filipenses: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Outras versões até dizem, né? Considerem os outros superiores a vocês mesmos. E o próprio apóstolo Paulo, lá, ele fala lá em 1 Timóteo que Cristo ele veio para salvar os pecadores e que de todos ele era o pior, né? Ou seja, o apóstolo Paulo, o cara que escreveu pelo menos 14 epístolas da Bíblia que a gente conhece, se colocou como o menos crente, mesmo sendo um imitador de Cristo. E hoje em dia nós cristãos nos achamos melhores do que os outros, ou nos achamos no direito de considerar outros menos crentes que a gente por causa de alinhamento político. E isso tá errado e precisa mudar. Teve até uma página de humor cristão que postou stories, né, falando do Duca e dos outros cantores que participaram da posse no dia. E um seguidor falou que o posicionamento político não poderia definir
quem é mais crente que quem. E a página repostou desdenhando, né, do seguidor. Aí eu mandei uma mensagem para eles dizendo que o rapaz não estava errado. E que, de fato, posicionamento político, que muito mais tem a ver com a parte econômica do que com outras pautas, não deveria definir quem é mais crente ou quem é menos crente, né? E o dono da página falou que deveria sim. Bem, infelizmente tem muita gente morrendo de ódio nos últimos anos, né? Desde que a política se tornou mais popular por conta do acesso à internet, a gente vive cada vez mais dividido, né? A pessoa que é de direita pensa que é mais crente que a pessoa de esquerda, e a pessoa de esquerda pensa que é mais crente que a pessoa de direita, e por aí vai. Mas quando eu, que me considero de direita, digo a uma pessoa de esquerda que ela está servindo ao diabo por conta do posicionamento político dela, porque a esquerda defende direito ao aborto, liberação das drogas, ou que as ditaduras esquerdistas mataram pessoas, eu dou a essa pessoa o direito de dizer que eu também sirvo ao diabo, porque a base da direita é o capitalismo, e a base principal do capitalismo, o objetivo do capitalismo é conseguir lucro, mesmo que isso custe a saúde dos trabalhadores. E a pessoa ainda pode usar o versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males contra a gente, entende? Ou então, eu dou munição para que a pessoa de esquerda diga que eu sirvo ao diabo porque eu apoio um governo capitalista, e a direita extremista também já matou pessoas. Imagina agora que alguém chega em você e diz que você não é crente porque você foi para a porta do quartel pedir intervenção militar, sendo que quando os militares estavam no poder, durante a ditadura lá de 64, eles torturaram pessoas. Imagina, gente, se o parâmetro para medir quem é mais crente fosse o posicionamento político, a gente ia estar no sal, velho. Porque às vezes uma pessoa que é mais liberal e apoia, por exemplo, a liberação das drogas, só um exemplo, não é porque quer ver o irmão do lado se enchendo de droga ou algo do tipo. Às vezes essa pessoa só não quer que o Estado diga se isso é certo ou errado. Ou então se o Estado precisa impor algo da nossa fé para as pessoas. Até porque uma pessoa pode deixar de fumar, pode deixar de beber, pode começar a ter uma conduta ilibada e tudo mais. Se essa pessoa não ama a Deus sobre todas as coisas e não ama ao próximo como a si mesmo, essa pessoa não vai ser salva do mesmo jeito. E aí você pode estar pensando, Lucas, mas você está muito em cima do muro, você está muito neutro, né? Ou então, Lucas, você está sendo morno. E eu vou lembrar de um acontecimento para vocês. No mês das eleições, o meu pastor ele leu um texto da Bíblia que pode se aplicar aos dias de hoje. Talvez você não esteja lembrado desse acontecimento, mas houve um tempo em que a igreja brigava para saber quem era mais crente. Quem comia carne ou quem não comia carne. E aí veio a questão de comer carne oferecida para ídolos, né? E aí eu te pergunto, quem é mais crente? Quem comia ou quem deixava de comer aqueles alimentos? E aí Paulo, ele toma uma posição neutra diante dessa situação e escreve, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não ofendam judeus, não ofendam gentios, os gregos, né? Nem a igreja de Deus, assim como eu também procuro agradar a todos em tudo que eu faço. Eu faço o que é melhor para os outros e não para mim, a fim de que muitos sejam salvos. Paulo, nesse contexto de polarização que existia naquela época, ele toma uma posição que quem toma hoje em dia é taxado de morno ou de neutro. Mas ele nos ensina que existem coisas que dependem da nossa consciência e daquilo que a gente está disposto a fazer pelo bem da consciência do próximo. E aí, voltando para o contexto do porquê eu resolvi gravar esse vídeo. Oficina G3 postou uma nota dizendo que eles não misturam política com o ministério, né, que Deus deu para eles. E eles continuam esse texto dizendo que eles têm em comum o que eles pregam, né? O que eles têm em comum é o que eles pregam, que é a mensagem de Jesus descrita na palavra. O amor de Deus e a mensagem da salvação através de Jesus descrita na palavra de Deus. E eles terminam a carta dizendo pra gente, para que a gente tenha cuidado, né? Para que essa polarização e esses linchamentos virtuais não destruam os nossos relacionamentos, nossas famílias, nossas instituições. Muita gente criticou esse posicionamento, mas eu achei que eles foram muito sábios. Assim como a carta de Paulo aos Coríntios que diz, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu sou do time que acredita que a religião e a política não devem se misturar.
Aí você pode pensar, ah, Lucas, mas a gente precisa de representantes de Cristo no poder, afinal, né, Deus levantou líderes. E amém, Deus levantou mesmo. Tipo, José, por exemplo. José foi um ótimo gestor que soube como evitar a crise no Egito durante a época da seca. Além disso, ele soube como fazer o Egito prosperar, mesmo em época de crise, porque ele deixava as pessoas de outras cidades plantarem nas terras dele e, em troca, as pessoas entregavam 20% de todas as colheitas. E olha aí, o cara juntou o útil ao agradável. Hoje, as pessoas que se dizem representantes de Cristo, que nós colocamos lá no poder, elas só envergonham o nome de Jesus. É o que eu acho. Infelizmente, muitas pessoas odeiam Jesus por causa da gente e isso é um problema grave. No mais, esse vídeo aqui já tá ficando muito longo, né? Embora eu tenha muita coisa pra dizer ainda, eu prefiro encerrar por aqui. Quem sabe qualquer dia desses a gente continua essa resenha, né? Ao pastor das denúncias, caso você esteja assistindo, eu peço por favor, que você tenha cuidado com as suas declarações. Eu conheço muita gente que foi da sua igreja, né? Algumas andaram lado a lado com você, eu ouvi muitas histórias boas a seu respeito, sobre os projetos da sua igreja e tudo mais, mas eu também ouvi histórias ruins sobre decisões suas e tá ok. O que isso quer dizer? Quer dizer que você também é humano, como todas as pessoas que você denuncia. E eu acredito que você é um bom homem, né? Eu não duvido que você também tenha experiências com Deus. Mas o que você faz nas redes sociais alimenta ódio. Por isso eu peço cuidado, por favor, cuidado para você não ser a pessoa que causa discórdia entre as pessoas, né? Cuidado para não ser você a pessoa que afasta as pessoas da salvação. Assim como eu também preciso tomar cuidado e todos que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Cuidado para as motivações políticas não nos transformarem em pessoas odiosas, né? Pessoas que amam o caos e por aí vai. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu sei como o nosso lado humano carrega rancor das situações, gente, mas a gente precisa se esforçar, né, para ter o caráter de Cristo. Eu e você, a gente está sujeito ao pecado, infelizmente. Tá bom? Então, muito obrigado de coração pelo teu like, pelo teu comentário, pela tua inscrição. E caso você ainda não me siga lá nas redes sociais, já vai me seguindo lá. Beleza? Me segue lá no Instagram, onde eu tô mais ativo. E se você curte rock, clica no cardzinho aqui, que você vai ouvir uma música muito da hora. Ah, e se você tá querendo melhorar suas habilidades no violão, clica no link que eu deixei destacado no primeiro comentário. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui.